Chuva chicoteava contra o para-brisa do roubado sedã, espelhando a tempestade furiosa dentro do coração de Evelyn. Ela não estava apenas correndo por sua vida mais. Ela estava correndo por um futuro que nem tinha aberto seus olhos ainda. Eles a chamavam de desgarrada. Eles a chamavam de fraca. Eles disseram que uma ômega sem uma matilha era tão boa quanto morta. Mas olhando para o pequeno e adormecido embrulho no assento do passageiro, o pequeno Léo, sem saber que estava sendo caçado pelo alfa mais perigoso da costa leste, Evelyn sabia que eles estavam errados. Ela arrancaria a garganta do próprio destino para mantê-lo seguro. Mas ela não sabia que cruzar a fronteira para o território de Silverbane não levaria à sua morte. Levaria ao único monstro que poderia salvá-los. E ele estava olhando diretamente para ela. O medidor de combustível estava flertando com o vazio pelos últimos 50 mil. Evelyn Vance apertou o volante até que seus nós dos dedos ficassem da cor de osso velho. Seus olhos desviando entre o asfalto escorregadio da passagem da montanha e o espelho de vista traseira. Nada. Apenas escuridão e a implacável chuva de granizo de uma tempestade de novembro no noroeste do Pacífico. Por favor, ela sussurrou, sua voz rouca de dias de silêncio. Só um pouco mais. Ao lado dela, em um assento de carro preso com um cinto de segurança desgastado, Léo, de 6 meses de idade, dormia. Ele era a única coisa silenciosa em um mundo que parecia estar gritando. A loba de Evelyn, uma criatura de pelo dourado arisca chamada Sarafina, estava andando na parte de trás de sua mente, choramingando com uma mistura de exaustão e terror. Eles tinham cruzado fronteiras estaduais 3 vezes em 2 dias, tentando despistar o cheiro da matilha obsidiana. Alpha Silas não deixava a propriedade ir, e em sua mente distorcida, Evelyn e Léo eram propriedade. O motor engasgou um ronco de morte que enviou um choque de pura adrenalina pelas veias de Evelyn. Ela direcionou o carro para um acostamento de cascalho justo quando os faróis piscaram e morreram, mergulhando-os no abismo da floresta. Não, 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 Evelyn sibilou, desabotoando seu cinto. O silêncio correu para dentro, pesado e sufocante. Os bosques lá fora eram antigos, as árvores em pé como sentinelas silenciosas. Evelyn sabia exatamente onde estavam. O GPS havia morrido 1 hora atrás, mas ela conhecia os marcadores de território. Ela havia cruzado a ponte do Rio Grey. Este era o território de Silverbane. Rumores sobre a matilha Silverbane eram sussurrados em tons aterrorizados em paradas de caminhões e esconderijos de desgarrados. Eles diziam que o Alpha Kai Thorne era um açougueiro. Eles diziam que ele não fazia prisioneiros, não permitia desgarrados e governava seu território com uma brutalidade que fazia outros alfas parecerem filhotes. Mas Kai Thorne era o inimigo de seu inimigo. E agora, um açougueiro era melhor do que o diabo a perseguindo. Evelyn abriu a porta, o vento congelante mordendo sua fina jaqueta jeans. Ela apressou-se para o lado do passageiro, desabotoando Léo com mãos trêmulas. O bebê se mexeu, soltando um choro amule suave que soava como uma sirene na noite silenciosa. Shh, menino doce, ela murmurou, puxando-o contra seu peito e enrolando seu lenço oversized em torno de seu pequeno corpo. Mamãe te pegou. Mamãe está aqui. Ela não podia ficar perto do carro. Os rastreadores de Silas encontrariam o veículo em horas. Ela precisava ir fundo na floresta, encontrar uma caverna, esconder seu cheiro e rezar para que a tempestade lavasse suas pegadas antes que a patrulha da fronteira de Kai os encontrasse. Evelyn entrou na linha de árvores. Suas botas afundaram na terra úmida. Cada estalo de um galho soava como um tiro. Ela não era uma guerreira. Ela era uma ômega, projetada pela natureza para nutrir e paz, não para a sobrevivência na natureza congelada. Mas o medo tinha um jeito de aguçar até os instintos mais embotados. Ela caminhou pelo que pareceram horas. Suas pernas ardiam e Léo estava ficando mais pesado a cada passo. Sarafina estava choramingando, incitando-a a mudar,
Mas Evelyn não podia. Ela não podia carregar Léo em sua forma de loba. Estava muito frio e ele era muito frágil. Um uivo perfurou a noite. Não era o uivo caótico e irregular dos desgarrados ou dos rastreadores. Era profundo, ressonante e terrivelmente próximo. Vibrou no externo de Evelyn. Patrulha! Corra! Sarafina incitou. Evelyn subiu uma encosta rochosa, sua respiração vindo em arfares irregulares. Ela avistou uma cavidade sob as raízes de um enorme carvalho caído, um abrigo natural. Ela mergulhou nele, enrolando seu corpo em torno de Léo, protegendo-o do vento e do mundo. Ela pressionou seu rosto na terra, fechando os olhos. Ela podia ouvi-los agora, o baque pesado das patas atingindo o chão. Não um lobo, 3, talvez 4. Eles estavam caçando. E ela era a presa. Evelyn pressionou um beijo na testa de Léo. Eu te amo, ela sussurrou em seu cabelo macio. Se eles vierem, eu vou correr. Você fique quieto. Ela agiria como um chamariz. Era uma missão suicida, mas era a única carta que lhe restava para jogar. Os passos pararam. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho. Era o silêncio de um predador engajando seus sentidos. Um rosnado baixo ecoou tão perto que a vibração viajou pelo sistema radicular da árvore sob a qual ela estava escondida. Evelyn prendeu a respiração até seus pulmões arderem. Um enorme focinho empurrou através da vegetação cobrindo seu esconderijo. Mesmo na escuridão, ela podia ver o brilho de olhos âmbar e o flash de dentes afiados como navalhas. Ela foi encontrada. Alpha Kai Thorne não estava com humor para intrusos. As negociações do tratado com os pactos do sul tinham sido uma dor de cabeça, e seu lobo, uma enorme fera preta meia-noite chamada Ragnar, estava louco por uma briga. A tempestade apenas adicionava ao seu mau humor, lavando os cheiros frescos da floresta e substituindo-os pelo cheiro úmido e podre de terra molhada. Mas então um cheiro havia cortado a chuva. Baunilha, mel e sob ele o forte e metálico sabor do medo azedo. Desgarrada. Ragnar rosnou em sua mente. Em nossa terra, Kai havia sinalizado seu Beta Matel e seu Gama Jace. Eles se moveram como uma unidade, sombras se destacando da escuridão. Eles haviam rastreado o cheiro de um carro abandonado no acostamento da crista. O cheiro levou aqui à base do carvalho caído. Kai se aproximou lentamente. A maioria dos desgarrados eram selvagens, enlouquecidos pelo isolamento ou criminosos exilados por crimes hediondos. Ele tinha uma política de tolerância zero. Se eles cruzassem sua fronteira, eles morriam. Era a única maneira de manter a família Silverbane segura. Ele empurrou seu focinho através da vegetação, esperando um macho rosnando ou uma criatura doente e desesperada pronta para atacar. O que ele viu congelou o sangue em suas veias. Era uma fêmea, pequena, frágil. Ela estava encolhida em uma bola, tremendo tão violentamente que seus dentes batiam. Mas ela não estava se encolhendo dele. Ela estava enrolada em torno de algo. Um filhote. Os olhos de Kai se estreitaram. Uma ômega. Uma ômega desgarrada com um filho. Era a combinação mais rara e perigosa. Não porque pudessem matá-lo, mas porque uma mãe encurralada lutava com um desespero que desafiava a lógica. A mulher olhou para cima. Seus olhos eram largos, da cor de esmeraldas polidas, cheios de lágrimas, que se recusavam a cair. Ela não implorou, ela não gritou. Ela lentamente desenrolou uma mão e a colocou sobre a cabeça do bebê, protegendo-o. Então ela mostrou os dentes para Kai. Um aviso humano patético de uma criatura que não podia esperar arranhá-lo, muito menos machucá-lo. Minha, Ragnar sussurrou. Kai tropeçou para trás um passo, suas enormes patas escorregando na lama. O que, companheira? O lobo rugiu, a palavra explodindo na mente de Kai como uma granada. Ela é companheira. Proteja Luna. O choque foi físico. Kai não acreditava em companheiros predestinados. Ele tinha 32 anos, um veterano de guerra endurecido. Ele acreditava em alianças,
força e lealdade. Laços de companheiros eram contos de fadas para filhotes, mas a atração era inegável. Era um fio dourado envolvendo seu coração, puxando-o em direção à mulher trêmula na lama. O cheiro de baunilha e mel não era mais apenas agradável. Era inebriante, cheirava a lar. Mateo, seu beta, o flanqueou à esquerda. Mateo era um lobo cinzento, eficiente e letal. Ele rosnou baixo em sua garganta, preparando-se para atacar o intruso. Pare! Kai projetou o comando através do elo da matilha com força suficiente para derrubar Mateo de joelhos. Mateo choramingou confuso, suas orelhas achatando. Alfa, ela é uma desgarrada. Protocolo padrão. Toque nela e eu arrancarei sua garganta. Kai rosnou de volta a violência em seu pensamento, chocando até ele. Kai deu um passo para trás, dando espaço à mulher. Ele precisava se transformar. Ele não podia falar com ela assim. Ia aterrorizar ainda mais, só deixaria Ragnar mais agitado. Ele se moveu atrás do tronco de um pinheiro próximo. O estalar de ossos sinalizando sua transformação. Segundos depois, Kai Thorne emergiu. Ele estava nu, alheio à chuva congelante, seu corpo musculoso e coberto de cicatrizes de uma década defendendo suas fronteiras. Ele não se importava com sua nudez. Ele se importava com a mulher que agora o encarava com uma mistura de horror e confusão. Saia, Kai disse. Sua voz era profunda, áspera como cascalho. Ele tentou suavizá-la, mas ele não estava acostumado a ser gentil. A mulher não se moveu. Ela puxou o bebê mais apertado. Se você vai me matar, ela disse, sua voz tremendo mais clara. Faça, mas deixe o menino ir, por favor. Ele é inocente. Ele não tocou sua terra. Eu o carreguei. A lógica era falha, desesperada e comovente. Kai ajoelhou-se na lama, abaixando sua altura para parecer menos ameaçador. Ninguém vai morrer esta noite. Nem você, nem o filhote. Eu sei quem você é. Ela sussurrou. Você é o açougueiro. Kai estremeceu. Ele havia usado esse título com orgulho por anos. Mantinha seus inimigos afastados. Ouvi-lo de seus lábios parecia uma facada no intestino. Eu sou Alpha Kai Thorne, ele corrigiu. E você está em minha terra. Isso te coloca sob minha proteção. Se eu escolher concedê-la, conceda-a, conceda-a. Agora, Ragnar uivou. Por quê? Ela perguntou, seus olhos desviando para onde Mateo e Jace estavam agora se transformando de volta à forma humana, vestindo os shorts sobressalentes que carregavam em suas mochilas de patrulha. Kai olhou-a diretamente nos olhos. O laço flamejou quente e brilhante, queimando-o. Porque meu lobo decidiu que você não deve ser machucada. Ele fez uma pausa, o peso da verdade pesando em sua língua. Ele não podia dizer a ela que ela era sua companheira. Não ainda. Ela estava aterrorizada, correndo de algo e claramente traumatizada. Soltar a palavra C agora a mandaria para uma parada cardíaca. Qual é o seu nome? Kai perguntou. Evelyn, ela respirou. Evelyn. O nome tinha gosto de vinho fino. E o menino Léo? Evelyn e Léo. Kai se levantou, estendendo uma mão. Era uma mão enorme, calejada e cicatrizada. Uma mão que havia tirado vidas. Mas agora ele a estendeu, palma para cima, um gesto de submissão. Você está congelando. O filhote precisa de calor. Minha casa da matilha fica a 5 mi de distância. Eu posso te carregar. Evelyn olhou para a mão. Ela olhou para os bosques escuros atrás dela, onde seu passado a estava caçando. Então ela olhou para o Alfa. Ela não sentiu engano. Ela sentiu intensidade. Lentamente, dolorosamente, Evelyn rastejou para fora das raízes. Ela se levantou, suas pernas tremendo tanto que ela quase desabou. Kai se moveu mais rápido que a visão humana, pegando-a pelo cotovelo. Faíscas voaram onde sua pele tocou a dela. Elétricas, quentes, inegáveis. Evelyn ofegou.
seus olhos fixos nos dele. Ela sentiu também o reconhecimento. Você sentiu isso? Kai murmurou, sua voz baixa. Eu não sei o que foi, ela mentiu, embora suas bochechas coradas a denunciassem. Discutiremos isso mais tarde, Kai disse, tirando seu colete de patrulha. Ele havia se transformado de volta nos shorts trazidos por Jace, mas o colete era quente e ele o colocou sobre os ombros dela. Ele a engoliu seu pequeno corpo. Mateu, traga o carro para a estrada de acesso. Jace varreu o perímetro. Veja se ela foi seguida. Eu fui, Evelyn disse rapidamente, o medo aumentando seu cheiro novamente. A matilha obsidiana, Alpha Silas. A expressão de Kai endureceu em uma máscara de fúria fria. Silas está te caçando. Ele quer o bebê, ela sussurrou. Kai olhou para o bebê adormecido em seus braços. Um impulso protetor, antigo e violento, rugiu em seu peito. Se Silas quisesse esta criança, ele teria que rastejar sobre o corpo morto de Kai para pegá-lo. Deixe-o vir, Kai disse. E a promessa de violência em sua voz fez o trovão acima soar como um sussurro. Ele descobrirá que a fronteira de Silverbane é a última linha que ele jamais cruzará. Ele pegou Evelyn, bebê e tudo em seus braços. Ela era leve, muito leve. Ele consertaria isso. Ele a alimentaria, a vestiria e queimaria o mundo por ela. Feche os olhos, Evelyn. Kai comandou gentilmente enquanto ele começava a andar em direção à estrada. Você está segura agora. Pela primeira vez em meses, Evelyn acreditou. Ela encostou a cabeça em seu peito nu, ouvindo o ritmo constante e poderoso de seu coração, e deixou a escuridão levá-la. A casa da matilha Silverbane não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de mansão. Construída de pedra cinzenta e madeira, ela se elevava da névoa como um monólito de poder. Enquanto o SUV de Kai, dirigido por Mattel, subia a longa e sinuosa entrada, Evelyn se apertou mais fundo no estofamento de couro. Ela havia recebido roupas secas de uma bolsa de ginástica no porta-malas, um moletom grande que cheirava a pinho, almíscar e calças de moletom que ela teve que dobrar 3 vezes na cintura. Ela parecia ridícula, mas pela primeira vez em semanas, ela não estava tremendo. Léo estava acordado agora. Ele estava arrulhando suavemente, mastigando a alça do assento do carro, felizmente, sem saber que estava entrando no território da matilha mais temida da região. Estamos aqui, Kai disse do banco do passageiro. Ele não tinha olhado para trás durante a viagem, mas Evelyn havia sentido seu olhar no espelho retrovisor, pesado e constante. O carro parou. Kai saiu antes que o motor morresse, abrindo a porta dela. A chuva havia parado, substituída por uma névoa espessa e congelante. Deixe a bolsa, Kai ordenou enquanto Evelyn pegava seus escassos pertences. Temos tudo o que você precisa. Ela não discutiu. Ela desabotoou Léo, levantando-o em seus braços. Ele estava pesado de sono, um peso quente contra seu peito. Enquanto eles caminhavam em direção às enormes portas duplas, Evelyn sentiu os olhos, dezenas deles. Ela podia ver cortinas se movendo nas janelas superiores. Ela podia sentir o distinto e agudo cheiro de lobos em alerta. Ceticismo, hostilidade, intrusa. As portas se abriram revelando um grande saguão com tetos altos e uma lareira crepitante grande o suficiente para assar um boi inteiro. Mas o calor do fogo foi instantaneamente sugado pela mulher parada no centro da sala. Ela era alta, com cabelos loiros prateados cortados em um bob afiado e olhos como lascas de gelo. Ela usava uma blusa de seda e calças sob medida, parecendo em tudo a aristocrata. Esta era Vivian, a anciã da matilha, e a julgar por sua postura, a autoproclamada guardiã da pureza de Silverbane. Kai, Vivian disse, sua voz nítida. Ela não fez uma reverência. Ela mal acenou com a cabeça. Seu olhar deslizou pelo alfa e se fixou em Evelyn. Seu nariz se enrugou visivelmente. Você trouxe uma desgarrada para a casa principal.
Eu trouxe uma convidada, Vivian. Kai resmungou, dando um passo ligeiramente à frente de Evelyn, bloqueando-a do olhar dissecador da mulher. Ela cheira a desgarrada. Vivian retrucou, dando um passo à frente. E a Leite? Ela tem um filhote desgarrado. Ela olhou para Kai com descrença. O protocolo afirma que os desgarrados devem ser mantidos nas celas de detenção até serem examinados, não trazidos para o saguão. O protocolo é o que eu digo que é, Kai disse, sua voz caindo uma oitava. O comando Alfa impregnou seu tom, fazendo os guardas perto da porta se encolherem. Ela está sob minha proteção pessoal. Qualquer um que a desrespeite me desrespeita. Os lábios de Vivien se afinaram em uma linha branca. Ela olhou para Evelyn, seus olhos se estreitando. E quem é ela? Algum caso de caridade? Ou você pegou um animal de estimação na patrulha? Evelyn sentiu um lampejo de raiva a atravessar seu medo. Ela mudou Léo para seu outro quadril, saindo de trás do enorme corpo de Kai. Eu não sou um animal de estimação, ela disse, sua voz tremendo, mas audível. Meu nome é Evelyn, e eu estou apenas de passagem. Eu não pedi para estar aqui. Vivian zombou. Nenhum deles pede, mas todos ficam sugando nossos recursos. Basta, Kai latiu. O som estalou como um chicote. Vivian, recua. Mateo, leve Evelyn para a suíte de hóspedes da ala leste. Peça ao médico para verificar o filhote. Eu quero comida enviada. Comida quente. Encontre. Vivian parecia ter levado um tapa. A ala leste era reservada para alfas visitantes de alto escalão e dignitários. Colocar uma desgarrada lá era uma declaração de guerra contra a ordem social da matilha. A ala leste, Vivian repetiu lentamente. A matilha não vai gostar disso, Alfa. Kai se aproximou da mulher mais velha, pairando sobre ela. Então a matilha pode resolver isso comigo no ringue de luta. Temos um entendimento? Vivian abaixou os olhos, expondo o pescoço ligeiramente em submissão, embora seu cheiro permanecesse azedo com ressentimento. Sim, Alfa. Kai se virou para Evelyn. Sua expressão suavizou instantaneamente. Uma mudança tão drástica que deu a Evelyn um choque. Vá com Mateo. Descanse. Eu tenho que cuidar da segurança. Eu virei te ver em breve. Ele estendeu o polegar, roçando sua maçã do rosto. Foi um toque fugaz, mas enviou aquele mesmo choque elétrico zunindo por seus nervos. Evelyn ofegou suavemente. Os olhos de Kai escureceram, sua pupila se abrindo, engolindo a íris âmbar. Ele queria dizer algo. Ela podia sentir as palavras vibrando no ar entre eles, mas ele se afastou. Vá, ele murmurou. Enquanto Evelyn seguia Mateo pela grande escadaria, ela sentiu o peso do olhar de Vivian queimando um buraco em suas costas. Ela estava segura da tempestade, segura de Silas por enquanto, mas ela tinha entrado direto em um tipo diferente de perigo. Ela era um cordeiro em uma toca de lobos, e o Alfa olhava para ela como se quisesse devorá-la por inteiro. A suíte era maior que o apartamento inteiro em que Evelyn havia morado antes da fuga. Tinha uma cama de 4 colunas, um banheiro privativo com uma banheira com pés de garra e uma varanda com vista para a densa floresta. 1 hora depois, Léo estava alimentado, banhado e dormindo profundamente em um berço improvisado. O médico da matilha, um homem idoso e gentil chamado Dr. Harris, havia trazido. Evelyn havia limpado a lama de sua pele, a água quente, transformando a provação dos últimos dias em um pesadelo. Ela estava perto da janela, embrulhada em um robe macio, observando a lua lutar para romper as nuvens. Uma batida na porta a fez pular. Entre, ela sussurrou, aterrorizada em acordar Léo. A porta se abriu e Kai entrou. Ele também havia tomado banho. Seu cabelo estava úmido, mais preto que carvão, e ele havia trocado por jeans novos e uma camiseta preta que se esticava contra seu peito. Ele carregava uma bandeja com um bule fumegante e 2 canecas. Eu pensei que você poderia querer chá, ele disse, colocando a bandeja em uma mesa baixa perto da lareira.
Camomila, ajuda com os nervos. Evelyn se aproximou cautelosamente. Obrigada por tudo. O médico disse que Léo está saudável, apenas desidratado. Ele é um forte, Kai disse, servindo o chá. Ele a chamou para sentar. Sente-se, Evelyn, por favor. Você parece pronta para fugir. Estou sempre pronta para fugir, ela admitiu, afundando na poltrona de veludo. Kai sentou-se em frente a ela, seus joelhos quase roçando os dela. A proximidade era avassaladora. Seu cheiro, cedro, chuva e poder bruto preenchiam o quarto. Precisamos conversar sobre por que você está fugindo, Kai disse gentilmente. Eu falei sério. Você está segura aqui. Mas Silas, ele não é um homem que persegue desgarrados através de fronteiras estaduais por esporte. Ele é calculado. Por que ele quer o menino? Evelyn segurou a caneca quente com as duas mãos. Ela sabia que tinha que contar a ele. Se Kai fosse lutar uma guerra por ela, ele precisava saber as apostas. Leo não é apenas um bebê. Evelyn começou, sua voz tremendo. Ele é um problema para Silas. Kai franziu a testa. Ele é filho de Silas? Não, Evelyn disse rapidamente. Deus, não. Se ele fosse, Silas provavelmente apenas o ignoraria. Silas não se importa com herdeiros. Ele planeja viver para sempre. Ela respirou fundo. Leo é filho de Julian. Kai ficou imóvel. Julian Vance, o ex-alfa de Obsidian, irmão mais velho de Silas. Sim, Julian morreu em um acidente de carro 6 meses atrás. Kai disse, recontando a história oficial. Silas assumiu a matilha porque Julian não tinha herdeiro. Não foi um acidente, Evelyn sussurrou, lágrimas picando seus olhos, e Julian tinha um herdeiro. Ela olhou para o berço. Os olhos de Kai se arregalaram enquanto as peças se encaixavam. O menino. Eu era a companheira de Julian, Evelyn confessou, mas era complicado. Eu sou uma ômega. Julian era um alfa de sangue alto. Seu conselho não aprovaria o casamento. Eles queriam que ele acasalasse com uma fêmea da Matilha do Sul para garantir uma rota comercial. Então, mantivemos segredo. Íamos anunciar depois da cerimônia de acasalamento, mas... Silas o matou. Kai terminou, sua voz baixa e perigosa. Silas cortou as linhas de freio do carro de Julian. Evelyn disse, uma lágrima finalmente escapando. Eu encontrei os recibos no lixo da garagem. Julian desconfiava do irmão. Ele me disse para fugir se algo acontecesse com ele. 2 dias após o funeral, descobri que estava grávida. Escondi o máximo que pude. Mas quando Léo nasceu, ele tem os olhos de Julian e a marca da matilha. Apareceu em seu ombro ao nascer. Kai praguejou suavemente. A marca de nascença da linha alfa era a prova genética. Se a matilha obsidiana descobrir que Léo existe, Kai disse, Silas perde sua reivindicação. A lei da matilha é clara. O filho do alfa herda independentemente do posto da mãe. Silas sabe, Evelyn disse. Ele descobriu 3 dias atrás. É por isso que fugimos. Ele não quer criar Léo, Kai. Ele quer matá-lo. Ele quer apagar o último vestígio de seu irmão para poder manter o trono. Kai se levantou, andando pela sala. A raiva que irradiava dele era palpável. Não era mais apenas político. Era pessoal. Um homem matando seu próprio irmão, depois caçando uma mulher e um bebê para encobrir seus rastros. Era um nível de depravação que fazia o lobo de Kai uivar por sangue. Mas havia algo mais. Você era a companheira de Julian? Kai perguntou, parando na frente dela. Ele vasculhou seu rosto, procurando o sinal revelador de um laço quebrado. Quando um lobo perde uma companheira predestinada, eles carregam um cheiro de tristeza, um vazio. Evelyn estava triste, sim, mas sua loba estava estendendo a mão para ele. Nós não havíamos completado o laço. Evelyn esclareceu corando. Fomos escolhidos, mas não havíamos nos marcado ainda. Estávamos esperando. Kai soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Ela não está quebrada. Ragnar se alegrou. Ela está inteira.
Ela é nossa. Se ela tivesse sido totalmente acasalada e marcada, o laço com Kai seria impossível. Mas como o processo nunca foi finalizado, o destino lhe concedeu uma segunda chance, um segundo companheiro. Evelyn, Kai disse, ajoelhando-se diante dela novamente. Ele pegou as mãos dela nas suas. Elas eram pequenas, ásperas do trabalho, mas perfeitas. Silas não está vindo apenas por uma desgarrada. Ele está vindo por um herdeiro alfa legítimo. Este é um golpe de Estado esperando para acontecer. Eu não me importo com a política. Evelyn implorou, apertando as mãos dele. Eu não me importo com a matilha ou o dinheiro. Eu só quero que meu filho viva. Eu irei a qualquer lugar. Eu desaparecerei. Você não vai a lugar nenhum, Kai jurou. Ele levou a mão dela aos lábios, pressionando um beijo em seus nós dos dedos. O contato enviou um choque através dela que fez seus dedos dos pés se curvarem. Você está sob a proteção de Silverbane agora. E mais do que isso, ele hesitou. Era muito cedo? Mais do que isso? Evelyn respirou, seu coração batendo forte contra suas costelas. Você é importante para mim, Kai disse, seus olhos dourados fixos nos dela. Meu lobo, ele te escolheu na floresta. Certamente você sente. Evelyn engoliu em seco. Eu me sinto segura. Pela primeira vez em minha vida, eu me sinto segura. Isso é o laço, Evelyn. Antes que ela pudesse responder, uma sirene começou a uivar. Era um zumbido mecânico baixo que ecoava por toda a casa. Kai estava de pé em uma fração de segundo, sua suavidade desaparecendo, substituída pela nitidez letal de um general. O que é aquilo? Evelyn gritou, pulando e correndo para o berço. Violação do perímetro. Kai rosnou. Ele se moveu para a janela, puxando as cortinas para trás. Lá embaixo, no portão principal, faróis cortavam a névoa. Não um carro, um comboio, SUVs pretos com um fragmento de obsidiana pintado nas portas. Silas não esperou por legalidades. Ele não esperou pela manhã. Ele está aqui, Evelyn sussurrou, o terror apertando sua garganta. Kai virou-se para ela. Fique neste quarto. Tranque a porta. Não a abra para ninguém, exceto para mim ou Mateu. Kai, há muitos deles. Kai parou na porta, um sorriso escuro e selvagem se espalhando por seu rosto. Era o sorriso do açougueiro. Bom, ele disse, eu esperava não ter que caçá-lo. Ele bateu a porta, deixando Evelyn sozinha com a sirene, o herdeiro adormecido, e a percepção de que a guerra da qual ela estava fugindo finalmente a havia alcançado. A névoa lá fora era tão espessa que sufocava os holofotes, alinhando a cerca do perímetro, transformando o mundo em um vazio cinza turvo. Mas os rosnados eram claros o suficiente. Kai caminhou pela entrada, flanqueado por Mateu, Jace e 20 de seus melhores executores. Ele não se transformou ainda. Ele queria que Silas visse seu rosto. Ele queria que o usurpador olhasse em seus olhos e visse a morte que o esperava. Nos portões de ferro forjado, o comboio de SUVs pretos estava parado como feras sem coração. A porta do carro da frente se abriu e o Alpha Silas Vance saiu. Ele era o oposto físico de Kai. Onde Kai era largo, cicatrizado e irradiava a violência bruta da terra, Silas era elegante. Ele usava um trench coat sob medida. Seu cabelo estava penteado para trás, seu rosto bonito, mas manchado por um sorriso perpétuo de direito. Ele parecia um político, não um guerreiro, mas Kai sabia que isso o tornava perigoso de uma maneira diferente. Silas lutava sujo. Kai! Silas chamou, sua voz, suave, carregando facilmente sobre a distância. Um pouco dramático com o comitê de boas-vindas, não somos? Estou aqui apenas para uma retirada. Você está invadindo, Silas. Kai respondeu, parando a 10 pés do portão. Ele não gritou, mas sua voz projetou com o pesado zumbido da autoridade alfa. Vire-se, volte para sua cidade, ou eu vou te enterrar aqui.
Silas riu, acendendo um cigarro. O clarão do isqueiro iluminou seus olhos frios e mortos. Sempre o bárbaro. Olha, eu não quero uma guerra com Silverbane. Ruim para os negócios. Estou aqui apenas pela ômega fugitiva que roubou propriedade da minha matilha. Entregue aí o pirralho e nós vamos embora. Nenhum sangue derramado. Ela não é propriedade, Kai disse, seus punhos cerrados aos lados. E o menino não é um pirralho. Ele é seu sobrinho. Ele é o alfa legítimo de Obsidiana. O sorriso de Silas desapareceu instantaneamente. Ela tem contado histórias, não tem? A garota é delirante. Julian não tinha herdeiro. Aquele bebê é um bastardo que ela pegou em um trailer park. Nós dois sabemos que isso é uma mentira, Kai disse. Eu vi a marca no menino. Você está com medo, Silas. Você está com medo de que um bebê de 6 meses tenha mais direito de respirar do que você. Silas jogou o cigarro no chão e o esmagou sob sua bota polida. Eu sou o alfa de Obsidiana. Minha palavra é lei. E pela lei da matilha, eu tenho o direito de recuperar fugitivos. Ele sinalizou para os carros atrás dele. As portas se abriram. Dezenas de lobos saíram. Mas eles não eram apenas lobos da matilha. Os olhos de Kai se estreitaram. Ele reconheceu os cheiros. Enxofre, podridão, pólvora, mercenários. Silas havia contratado lobos desgarrados mercenários para reforçar seus números. Isso era uma violação do tratado do conselho. Você trouxe sem alma para minha porta, Kai rosnou, seu controle estalando. Eu trouxe seguro, Silas zombou. Me dê a garota, Kai. Última chance ou eu incendeio esta fortaleza e a levo das cinzas. Na ala leste, Evelyn observava da janela, a mão pressionada contra o vidro frio. Ela não conseguia ouvir as palavras, mas via a linguagem corporal. Ela viu o exército que Silas havia trazido. Ele vai morrer, ela sussurrou, o terror apertando seu coração. Ele vai morrer por nós. Ela olhou para Léo, dormindo pacificamente no berço. Ela havia passado a vida inteira fugindo, se escondendo, sendo a ômega submissa, que pedia desculpas por ocupar espaço. Mas olhando para o exército abaixo, algo dentro dela se quebrou. Kai não havia hesitado. Ele a conhecia há 2 horas e ele estava entre ela e um exército. Ele a fez, Sarafina. Sua loba choramingou, arranhando o fundo de sua mente. Ajude-o, eu não posso. Evelyn chorou suavemente. Eu sou fraca. Não fraca, Sarafina rosnou. Mãe. Lá no portão, a tensão se quebrou. Peguem-nos! Silas gritou, transformando-se no ar em um lobo de cor avermelhada. O portão explodiu para dentro enquanto o chuva obsidiano o arremessava. Metal rangeu contra a pedra. Os mercenários avançaram em uma onda de violência. Kai rugiu um som que sacudiu as folhas das árvores. Ele não se preocupou em se despir. Ele se transformou instantaneamente. Constantemente, suas roupas se despedaçando enquanto Ragnar assumia o controle. O enorme lobo negro saltou para a briga, pegando o primeiro mercenário em suas mandíbulas e quebrando seu pescoço com um estalo nauseante. A batalha de Silverbane havia começado. Era o caos. Os lobos de Silverbane eram disciplinados, lutando em unidades coordenadas, mas estavam em desvantagem numérica de 2-1. Kai era um redemoinho de destruição. Uma sombra negra movendo-se pelas fileiras inimigas, rasgando e mutilando. Mas para cada lobo que ele derrubava, 2 mais tomavam seu lugar. Silas se manteve recuado, deixando suas armas contratadas fazerem o trabalho. Ele estava observando a casa, especificamente as janelas da ala leste. Kai, enterrado sob uma pilha de 3 lobos desgarrados, viu o olhar de Silas mudar. Ele viu Silas sinalizar para uma figura mascarada ao vivo, movendo-se pelas sombras do muro do jardim. Um assassino. Evelyn! Kai rugiu no elo da matilha. Mateu, invada a ala leste. Mas Mateu estava imobilizado por 4 lobos perto da fonte. Ninguém conseguia chegar à casa.
Kai jogou os lobos de cima dele com um surto de força histérica, ignorando os dentes rasgando seus flancos. Ele tinha que voltar. Ele tinha que chegar até ela. Mas Silas entrou em seu caminho, estalando as mandíbulas, bloqueando o caminho. Indo a algum lugar, Silas zombou no elo mental. Vamos terminar isso. Kai rosnou, colidindo com Silas. Ele o mataria. Ele o mataria rapidamente. Mas cada segundo que ele passava lutando contra Silas era um segundo que o assassino estava se aproximando da mulher que segurava sua alma em suas mãos. A porta da suíte era de carvalho pesado, reforçada com ferro. Mas Evelyn sabia que não aguentaria para sempre. Ela havia ouvido o vidro quebrar lá embaixo minutos atrás. Ela ouviu o silêncio de passos furtivos subindo a grande escadaria. A Matilda estava ocupada lá fora. Ninguém estava vindo. Evelyn arrastou a pesada cômoda para a frente da porta, seus músculos tensos. Ela pegou um pesado atiçador de ferro da lareira. Suas mãos tremiam tanto que ela quase o deixou cair. "Shh, Leo", ela sussurrou, embora o bebê já estivesse acordado, olhando para ela com olhos grandes e curiosos. Ela recuou para o canto da sala, parando na frente do berço. Ela era a última linha de defesa. A maçaneta da porta girou. Trancada. Então um baque pesado. A madeira lascou. Outro baque. A cômoda arranhou o assoalho. Uma mão enluvada em equipamento tático preto alcançou o buraco na madeira e destrancou a fechadura. A porta abriu-se, empurrando a cômoda para o lado com força não natural. O homem que entrou não era um lobo em forma, mas carregava o cheiro de um beta. Ele estava vestido de preto, com uma pistola silenciada na mão. Silas não confiava apenas em dentes e garras. Ele usava armas humanas também. "Torne isso fácil, Ômega", o assassino disse, sua voz abafada por uma máscara. "Afaste-se do garoto." Evelyn levantou o atiçador. "Saia!" O homem riu. Foi um som seco e cruel. "O quê? Você vai me cutucar? Eu derrubei a garota de Alfas. Você não é nada." Ele embanhou a arma. Ele claramente não achou que precisava dela e puxou uma faca. Ele deu um passo à frente. Evelyn balançou. Foi um golpe desajeitado e desesperado. O assassino pegou o atiçador com uma mão, arrancou-o de seu aperto e deu um tapa em seu rosto. Evelyn voou para trás, chocando-se contra a parede. O mundo girou. Ela provou sangue. Patético, o assassino cuspiu. Ele caminhou em direção ao berço. "Não!" Evelyn gritou, levantando-se apressadamente. "Fique no chão!" O homem virou-se e chutou suas costelas. A dor explodiu em seu lado. Evelyn ofegou, encolhendo-se em uma bola no tapete. Ela observou através de uma névoa de lágrimas enquanto o homem alcançava o berço. Leo começou a chorar, um uivo agudo de angústia. O som do choro de seu filho fez algo em Evelyn. Ultrapassou seu medo. Ultrapassou sua dor. Atingiu profundamente a parte dormente de sua alma, a parte que havia sido suprimida por anos de abuso e por ter sido dito que ela era apenas uma ômega. Ômegas eram os cuidadores, mas a natureza tinha uma regra. Você não toca os jovens. Um calor branco quente e abrasador irrompeu no peito de Evelyn. Não era a transformação. Era algo mais antigo. Enquanto as mãos sujas do assassino tocavam o cobertor de Leo, Evelyn se levantou. Ela não sentiu a costela quebrada. Ela não sentiu a contusão se formando em sua bochecha. Seus olhos, geralmente um esmeralda suave, brilharam com uma luz prateada e iridescente. "Pare!" ela ordenou. A palavra não soou como sua voz. Soou como um coro de ancestrais gritando em uníssono. Tinha uma ressonância harmônica que vibrava o vidro nas janelas. O assassino congelou, seu corpo travou, seus músculos, rebelando-se contra seu cérebro. Ele tentou virar, tentou levantar a faca, mas estava paralisado. Era a voz, o comando lunar, um poder tão raro que não era visto há gerações. A habilidade de uma verdadeira matriarca de comandar lobos à submissão, independentemente da hierarquia.
Evelyn caminhou em direção a ele. Ela se moveu com a graça de um predador. Solte, ela comandou. A faca caiu no chão. Os olhos do assassino estavam arregalados de terror por trás de sua máscara. O quê? O que é você? Ele ofegou, lutando contra a pressão, esmagando sua mente. Eu sou a mãe dele, Evelyn sibilou. Ela pegou o pesado atiçador de ferro de onde havia caído. O assassino ainda estava congelado por sua vontade, mas ela podia sentir sua energia se esvaindo rapidamente. O comando exigia tudo o que ela tinha. Ela não hesitou. Ela balançou o atiçador com toda a força de uma mãe protegendo seu filhote, atingindo o joelho do homem. Ele uivou quando o osso se estilhaçou, o comando quebrando com o influxo de dor. Ele desabou, estendendo a mão para sua arma. Mas antes que ele pudesse mirar, as portas da varanda se estilhaçaram para dentro. Uma enorme besta negra invadiu o quarto. Ele havia escalado a treliça, rasgando a pedra e as videiras em seu desespero. Ele viu o assassino no chão. Ele viu Evelyn sangrando, em pé sobre o berço com um atiçador. A raiva que emanava de Kai era uma força física. Ele não se transformou de volta. Ele não fez uma pausa. Ele atacou o assassino. Acabou em segundos. Kai despedaçou a ameaça com uma selvageria que assombraria os pesadelos de Evelyn se ela não estivesse tão aliviada em vê-lo. O atirador contratado de Silas não era nada além de uma mancha vermelha no caro tapete. Kai virou-se para Evelyn. Seu focinho estava manchado de sangue, seu peito ofegando. Seus olhos âmbar estavam selvagens, enlouquecidos com a luxúria da batalha. Ele se aproximou dela, um rosnado baixo ecoando em sua garganta. Ele estava verificando se ela tinha ferimentos, farejando o ar freneticamente. Evelyn largou o atiçador. Suas pernas cederam. A descarga de adrenalina a deixou tremendo. Kai a pegou antes que ela atingisse o chão. Ele se transformou, então os ossos estalando e se reformando no homem. Ele não se importava com o sangue em sua pele. Ele a puxou para seu colo, embalando-a. Sinto muito, ele engasgou, sua voz quebrada. Sinto muito. Eu não fui rápido o suficiente. Você veio, Evelyn sussurrou, encostando a cabeça em seu ombro. Você voltou. Eu sempre voltarei, Kai jurou. Ele olhou para o assassino morto, depois para o berço onde Léo agora estava quieto, observando-os. Ele te tocou? Ele me atingiu, Evelyn admitiu. Mas Kai, eu fiz algo. Eu o fiz parar. Eu falei e ele congelou. Kai olhou para ela, limpando o sangue de seu lábio com o polegar. Ele viu o prata persistente em seus olhos. Um olhar de admiração cruzou seu rosto. Você tem a voz, ele murmurou. Você é uma verdadeira Luna. Meu Deus, Evelyn, você não é apenas uma companheira. Você é uma rainha. Lá fora, os sons da batalha estavam diminuindo. Com seu líder ocupado e seu elemento surpresa desaparecido, os lobos de Silverbane haviam se recuperado. Os mercenários estavam recuando, mas não havia acabado. Silas? Evelyn perguntou. Ele fugiu, Kai disse sombriamente. Quando eu me afastei para escalar a parede, ele percebeu que não poderia vencer hoje. Ele recuou. Kai se levantou, levantando Evelyn em seus braços facilmente. Para onde vamos? Para a enfermaria, para enfaixar suas costelas, Kai disse, sua mandíbula cerrada. E então eu estou ligando para o conselho. Silas não apenas atacou uma matilha. Ele atacou uma verdadeira Luna e um herdeiro real. Ele não começou uma batalha esta noite, Evelyn. Ele assinou sua própria sentença de morte. Evelyn encostou a cabeça em seu peito. Ela estava exausta, ferida e aterrorizada com o que estava por vir. Mas enquanto Kai a carregava para fora do quarto destruído, passando por cima do corpo do homem que tentou matar seu filho, ela sabia de uma coisa com certeza. Ela não estava mais correndo. Ela era a Lunar de Silverbane, e ela faria Silas Vance se arrepender do dia em que nasceu. 3 dias após o cerco falho, o grande salão da matilha Silverbane foi transformado em um tribunal.
Notícias do ataque e o rumor de uma verdadeira luna haviam viajado pelo subterrâneo dos lobisomens como um incêndio. O Alto Conselho, o corpo governante dos Pactos da América do Norte, havia se reunido. Isso não era mais uma escaramuça local. Era uma questão de sucessão real e traição. Kai estava de pé na frente do salão, vestido em um terno preto formal, sua postura rígida. Atrás dele sentavam-se os anciãos do conselho, 5 lobos antigos em vestes cerimoniais, seus rostos ilegíveis. Do outro lado da sala estava Silas Vance. Ele havia se rendido ao conselho na manhã seguinte ao ataque, alegando que estava apenas recuperando um herdeiro sequestrado. Ele parecia confiante, até presunçoso. Ele tinha dinheiro, conexões e advogados que sabiam como distorcer a lei da matilha. Isso é absurdo, Silas declarou, dirigindo-se ao alto Alpha Sterling, o chefe do conselho. Eu exijo o retorno de meu sobrinho e a execução da Ômega, desgarrada por sequestro. O Alpha Thorne está abrigando um criminoso. O único criminoso aqui é o homem que assassinou seu próprio irmão. Kai disse, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Alegações. Silas acenou com a mão desdenhosamente. Onde está a prova? Você tem a palavra de uma garota assustada que seduziu meu irmão. Julian era fraco. Ele dormiu com uma ninguém. Isso não a torna Luna e não torna seu bastardo legítimo. Os murmúrios no salão eram altos. Muitos alfas visitantes estavam acenando com a cabeça. Em seu mundo, linhagem e pureza eram tudo. Uma ômega do nada alegando ser a companheira de um alfa de alto escalão era escandaloso. Traga-a para fora, o ancião Sterling comandou. As pesadas portas duplas na parte de trás do salão se abriram. A sala caiu em silêncio. Evelyn não entrou com a cabeça baixa. Ela não entrou usando o moletom oversize de uma refugiada. Vivian e os estilistas da matilha haviam trabalhado. Evelyn usava um vestido de veludo esmeralda profundo que combinava com seus olhos, cortado para mostrar a elegante inclinação de seu pescoço e a postura feroz de seus ombros. Seu cabelo estava trançado como uma coroa, mas não foi o vestido que silenciou a sala. Foi sua aura. Ela carregava Léo em um braço. O bebê estava vestido em um terno formal em miniatura, olhando ao redor com olhos brilhantes e curiosos. Kai sentiu seu peito inchar com um orgulho tão intenso que quase o levou de joelhos. Minha rainha, seu lobo ronronou. Evelyn caminhou pelo corredor central. Ela passou por alfas que haviam governado por décadas, e eles instintivamente recuaram, abrindo um caminho. O ar ao redor dela tremeluzia com a leve pressão prateada da verdadeira luna. Ela parou ao lado de Kai, não atrás dele. Ela era sua igual. Olá, conselho, Evelyn disse. Sua voz era calma, melódica, mas chegava ao fundo da sala sem um microfone. Eu sou Evelyn Vance, companheira de Julian Vance, mãe de Léo Vance, o alfa de Obsidian. Silas riu. Vance, você não tem direito a esse nome. Você é uma desgarrada. Mostre o menino, o ancião Sterling ordenou. Evelyn virou-se para os anciãos. Ela abaixou a gola da camisa de Léo. Lá, no pequeno ombro do bebê, estava a marca de nascença. Era inconfundível, uma lua crescente interceptada por um raio irregular. O sigilo da linhagem obsidiana. Sussurros se espalharam pela multidão. Era a prova genética. Uma marca de nascença não prova nada. Silas gritou, sua compostura se quebrando. Ela poderia tê-lo marcado. Ela é uma bruxa. Olhe para os olhos dela. Aquela luz prateada. Ela está usando magia negra. Não é magia, Silas. Kai deu um passo à frente, sua voz, um rosnado baixo. É a autoridade que você não tem. Ela é uma verdadeira luna. A natureza a escolheu, assim como a natureza o rejeitou. Mentiras! Silas sacou uma lâmina escondida de sua manga, uma violação da trégua sagrada do salão. Eu não deixarei uma e um bastardo roubarem minha matilha.
Ele atacou, não Kai, mas Evelyn. A sala irrompeu. Guardas se apressaram, mas eram muito lentos. Silas era rápido, impulsionado pelo desespero. A faca brilhou sob as luzes do lustre. Evelyn não estremeceu. Ela não recuou. Ela entregou Leo a Kai em um movimento suave e virou-se para enfrentar o atacante que se aproximava. Seus olhos brilharam, transformando todo um salão em monocromático em um flash de luz prateada. Ela não gritou desta vez. Ela sussurrou e o som atingiu a todos como uma onda física. Ajoelhe-se. Não foi um pedido. Foi uma reescrita da realidade. Silas, no meio do ataque, caiu no chão como se a gravidade tivesse aumentado 10 vezes. A faca deslizou para longe. Ele arranhava a pedra, espumando pela boca, tentando lutar contra o comando, mas seu corpo o traiu. Ele foi forçado a uma posição de reverência, sua testa pressionada contra o chão frio aos pés de Evelyn. Todo o salão estava paralisado em choque. Até os altos anciãos estavam agarrados às suas cadeiras, sentindo o poder residual do comando. Evelyn olhou para o homem que havia matado seu amante e caçado seu filho. Ela não sentiu medo, apenas um julgamento frio e final. Você não é um alfa, Evelyn disse no silêncio. Um verdadeiro alfa protege a matilha. Você apenas se alimenta dela. Ela olhou para o conselho. Ele confessou a mim nos bosques, Evelyn afirmou claramente. Ele admitiu ter cortado as linhas de freio. Ele admitiu o assassinato de Julian Vance. O ancião Sterling se levantou, seus velhos olhos arregalados de reverência. Ele olhou para Evelyn, então para o Silas que estava rastejando. O testemunho de uma verdadeira aluna está além de qualquer reproche, Sterling anunciou. O conselho a ouve, Evelyn Vance. Sterling virou-se para Kai. Alpha Thorne, como anfitrião deste tribunal e protetor das vítimas, o direito de execução recai sobre você. Kai entregou Léo de volta para Evelyn. Ele caminhou em direção a Silas, que ainda estava preso pela vontade de Evelyn, chorando em frustração e terror. Pelo assassinato de Julian Vance, Kai disse, sua mão se transformando em uma enorme manopla com garras. Pela tentativa de assassinato de uma criança e pelo ataque a Silverbane. Espere! Silas gritou, o comando finalmente diminuindo o suficiente para ele falar. Eu tenho dinheiro, eu tenho territórios, eu te darei qualquer coisa. Eu tenho tudo o que preciso parado bem atrás de mim, Kai disse. Ele não fez um espetáculo. Foi um golpe rápido e brutal de justiça. As garras de Kai se moveram e o reinado de Silas Vance terminou em um jato de carmesim na pedra cinzenta. O salão estava em silêncio. Então, lentamente, o alto alfa da matilha do sul começou a aplaudir. Então outro, então os anciãos. Era um ritmo de respeito. Evelyn olhou para Kai. Ele estava limpando a mão em um pano oferecido por Mateo, mas seus olhos estavam fixos nos dela. Não eram os olhos de um assassino. Eram os olhos de um homem que finalmente havia limpado o mundo de monstros para que sua família pudesse dormir. 6 meses depois, a neve havia derretido, substituída pelas vibrantes flores silvestres de uma primavera de montanha. O território de Silverbane estava pacífico. As fronteiras estavam seguras, e o comércio com a matilha obsidiana, agora administrada por um conselho regente, até Léo atingir a maioridade, estava florescendo. Evelyn sentou na varanda da suíte master, observando Léo engatinhar pela toalha de piquenique. Ele estava se puxando para a grade, tentando ficar de pé, suas pernas bambas, mas determinadas. Ele vai estar andando na próxima semana. Uma voz profunda resmungou. Evelyn sorriu quando Kai pisou na varanda. Ele a abraçou pela cintura por trás, enterrando o rosto na curva de seu pescoço. Ele cheirava a sol e terra fresca. Não o apresse, Evelyn riu, recostando-se em seu calor sólido. Eu não estou pronta para persegui-lo pelo jardim ainda. É para isso que servem as babás. Kai brincou, beijando o ponto sensível abaixo de sua orelha. E betas e guardas.
Ele tem um exército de babás. Ele prefere você, Evelyn disse suavemente. Era verdade. Léo adorava Kai. Kai, o temido açougueiro do norte, passava suas noites no chão, construindo torres de blocos e deixando o bebê mastigar seus dedos. Ele tratava Léo como seu próprio filho, nunca fazendo distinção entre sangue e laço. Kai a virou, sua expressão ficando séria. Ele alcançou o bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. Evelyn, ele começou. Kai, ela avisou sorrindo. Você não precisa. Somos companheiros. Nós sabemos. Eu quero que o mundo saiba, ele disse. Eu quero o papel, a cerimônia, o anel, a mordida, tudo isso. Eu passei 32 anos pensando que viveria e morreria sozinho em um campo de batalha. Você me deu um lar. Ele abriu a caixa. Dentro estava um anel que desafiava a descrição. Uma banda de ouro negro segurando um diamante que tremeluzia com uma luz interior flanqueado por duas esmeraldas que combinavam perfeitamente com seus olhos. Evelyn Vance, Kai sussurrou, seus olhos brilhando com emoção não derramada. Você me fará a extraordinária honra de ser minha esposa, minha aluna e a mãe de nossa matilha. Evelyn olhou para o anel, depois para Léo, que estava batendo palmas para uma borboleta e finalmente para o homem que os havia salvado. O homem que havia olhado para uma desgarrada suja e desesperada na chuva e visto uma rainha. Sim, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Sim, Alfa. 1000 vezes, sim. Kai deslizou o anel em seu dedo. Ele a beijou profunda e consumidora, selando a promessa. Enquanto eles se separavam, um uivo ecoou da floresta. Era a matilha sentindo a alegria de seu alfa, cantando para a lua em celebração. Evelyn encostou a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. Ela havia corrido pelo inferno para chegar aqui. Mas enquanto ela olhava para as montanhas de Silverbane, ela sabia que a jornada havia terminado. A ômega desgarrada não apenas sobreviveu, ela conquistou. E o lobo do alfa não apenas escolheu uma companheira, ele encontrou seu destino. E essa é a incrível conclusão da ômega desgarrada e do lobo do alfa. De uma mãe desesperada correndo na chuva a uma poderosa lunar comandando o alto conselho, a jornada de Evelyn prova que a verdadeira força vem de quem você protege, não apenas de quão duro você luta. Eu quero saber o que você pensa. Você acredita que Silas teve o que merecia no final? Ou o conselho deveria tê-lo aprisionado em vez disso? Deixe-me saber seu veredito nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se esta história tocou seu coração ou te deu arrepios, por favor, clique no botão curtir. Realmente ajuda o canal a crescer para que eu possa trazer mais romances épicos. E se você ainda não o fez, esmague o botão de inscrição e toque o sino para nunca perder a próxima reviravolta. Até a próxima, continue.